Vamos lá, pessoal, continuação do vídeo ciclo trigonométrico, tá bom? Essa aula, ela depende da primeira aula de ciclo trigonométrico, portanto, preciso muito que vocês assistam a primeira aula de ciclo trigonométrico, tá bom? Para a gente poder caminhar aqui, dar continuidade. Mas aqui vamos fazer um resumozinho bem pequeno, tá? Esse aqui é o ciclo trigonométrico, trata-se de uma circunferência que foi inserida no plano cartesiano. E essa circunferência tem raio 1, ou seja, a distância do centro até a extremidade mede 1. Tá bom? Esse 1, ele pode ser qualquer unidade de medida que você quiser. E note que agora ela está um pouco mais enfeitada, né? Tem mais detalhes. Não se assuste com o que tem aqui. Vai ser tudo muito bem explicado para que vocês entendam. Tá? Na aula passada a gente estudou de que cada parte dessa, as 4 partes, vão se chamar quadrantes. A gente começa a contar sempre desse ponto, girando no sentido anti-horário, e cada quadrante tem 90 graus. Aprendemos também na aula passada como transformar de grau para pi radiano e de pi radiano para grau. Ok? A princípio vamos deixar quieto essa questão de transformar de grau para pi radiano e de pi radiano para grau, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui o ponto inicial, 0 grau. A partir do momento que eu começo a girar, pense no ponteiro de um relógio, só que agora a gente vai pensar nele girando no sentido anti-horário, tá? Esse ponteiro ele vai girar, ok? Se ele chega aqui em cima, ele alcançou 90 graus. Chegou aqui 180, 270 e 360, fez uma volta completa. Lembrando que, como se trata de um relógio, esse ponteiro pode ficar girando aí infinitamente. Por exemplo, se ele der outra volta, aí vai para 720 graus. Se ele andar 30 graus, 750. Então a gente precisa entender esse detalhe aí, bem básico. Ok? Então eu vou imaginar aqui um ponteiro de um relógio, esse pontilhado verde aqui. Vamos imaginar que esse ângulo é de 45 graus. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, que quando ele chega aqui num determinado ângulo, ele vai formar, vamos chamar assim, de sombra, tá? Ele vai formar uma sombra no eixo horizontal e vai formar uma sombra no eixo vertical, claro. Se eu estou imaginando uma sombra, eu tenho que imaginar uma luz. Então imagine que tem uma luz bem intensa aqui em cima, aí vai aparecer uma sombra aqui embaixo. E uma luz intensa aqui também na direção do ponteiro lá. Aí a gente vai ter uma sombra nessa extremidade. Ok? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o eixo horizontal agora nós não vamos chamar de eixo X. Nós vamos chamar de eixo dos cossenos. E o eixo vertical nós vamos chamar de eixo dos senos. Derlei, peraí. Estou vendo aqui que tem um seno, estou vendo que tem um cosseno. E cadê a tangente? Tangente é uma reta que toca na figura em um único ponto. Está aqui o ponto e está aqui a nossa tangente. Ó. Tá ok? Vocês se lembram que nós, na aula passada, na primeira aula de trigonometria, nós elaboramos uma tabela trigonométrica. Como foi que surgiu aquela tabela? Aquela tabela ela surgiu daqui. Tá bom? Por exemplo, dá uma olhadinha aqui. Ó. Se eu digo que essa distância de 0 até esse outro ponto aqui é 1, então note que esse valor aqui, ó, esse valor aqui é um pouquinho menor que 1, tá? Para ser mais exato, vale 0,70 e uns quebradinhos. Supondo que eu disse que era de 45 graus, se você vier na tabela trigonométrica, você vai ver que o seno e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, se você pega a raiz de 2, se você fizer esse cálculo numa calculadora, tá? Raiz de 2 e dividir por 2, vai dar 0,70 e pouco, 72, por aí, mais ou menos. Tá certo? Então isso é só para a gente ter uma noção. Tá? Vamos usar a imaginação agora, tá? Vamos supor que eu queira girar esse ponteiro. Quando eu vou girando esse ponteiro, eu queria que você observasse que essa sombra do cosseno, ela vai diminuindo, tá? Até chegar aqui, ó, e não ter sombra nenhuma. Isso significa que o cosseno é 0.
ok? À medida em que eu vou subindo, você vai observando também o seno ele vai aumentando, ó. À medida que o ponteiro vai aumentando, o seno também vai aumentando, até chegar nesse ponto e a gente vai obter o valor 1. Traduzindo, quando eu chego no ângulo de 90 graus, isso não tem na tabela. Quando eu chego no ângulo de 90 graus, eu tenho o cosseno 0 e o seno 1, tá? Que é justamente as coordenadas desse ponto aí. Ah, então significa que as coordenadas desses 4 pontos vão ser respectivamente cosseno e seno. Então, traduzindo, cosseno de 90 graus é 0 e o seno é 1. Se eu continuo girando o ponteiro, ó, eu chego aqui, nesse ponto. Nesse ponto, olha cá o cosseno. Cosseno é menos 1 e o seno é 0, tá? Depois eu vou colocar aí embaixo o link de um aplicativo muito legal, tá? Chama-se justamente ciclo trigonométrico e a gente consegue observar isso com mais facilidade, ok? Beleza. Então, cosseno menos 1, seno 0. Eu vou explicar também sobre essa questão dos sinais, tá bom? Porque se você observar, ó, olha só para o eixo horizontal. Daqui para cá é positivo. Obviamente que daqui para lá é negativo. O mesmo acontece aqui no eixo vertical. Daqui para cima é positivo. Daqui para baixo é negativo. Eu sei que é muita informação ao mesmo tempo. Mas isso é um vídeo. Você pode voltar e prestar atenção nesses detalhes quantas vezes você quiser. Tá legal? Beleza. Se eu chegar ao ângulo de 270 graus, ó, aí você vai ter cosseno de 270, 0. Seno de 270 menos 1. Tá? E aí eu dou a volta novamente, ó, cheguei aqui nos 360, que é o mesmo valor do 0. Nós vamos ter cosseno 1 e seno 0. Vou aproveitar essa informação e falar também logo sobre a tangente. Como obter o valor da tangente? Quando essa linha pontilhada ela sai da circunferência, ela vai bater nessa reta, que é a nossa tangente. Quando ela bate, ó, a gente vai ter um valorzinho aqui. Ok? Então, essa medida aqui, ó, vai ser a nossa tangente. Ok? Compara esse ponto com esse. Vê se não é a mesma medida. A gente não está vendo isso aqui mede 1? Isso aqui também mede 1. Se você lembra da tabela, tangente de 45 graus... Ó. Então, como eu estava dizendo, né? Se você lembra da tabela, a tangente de 45 graus mede 1. Tá? Eu estou na frente da tabela aqui. Eu estava tentando cobrir esse tempo todo para ver se vocês pesquisavam isso. Que é importante que vocês tenham essa tabela na cabeça. Mas se não tiver na cabeça, deixa num papel do lado. Tá certo? E aí, você deve estar se perguntando, Derlei, está muito complicado de pegar tanta informação. Então eu vou passar para vocês uma maneira prática de como achar esses valores com mais agilidade, mais rapidez. Para isso, eu preciso que vocês entendam o seguinte, que os quadrantes eles vão determinar um sinal positivo ou negativo para essas nossas 3 razões, seno, cosseno e tangente. A minha ideia até agora era tentar explicar o porquê. Mas aí, se você não entendeu o porquê, você pode entrar em contato comigo depois. Vai ter meu número, meu WhatsApp aí. Você pode entrar em contato ou até mesmo pelo próprio canal. E aí a gente tira essas dúvidas num particular. Contudo, o mais importante é o como. Como chegar no valor do seno, cosseno e da tangente por aqui. Para isso eu fiz o seguinte, ó. Eu coloquei aqui 4 formulazinhas. Ok? Essas fórmulas vão ser para quando eu determinar um ângulo, você me dizer qual vai ser aquele valor. Tá? E eu também coloquei sinais. Tá? Ó. Sinais de seno, cosseno e tangente. Eu botei C, S, CT, seno, cosseno e tangente para cada um deles. Ok? Então, por exemplo, no primeiro quadrante, todos são positivos.
No segundo quadrante, o seno é positivo, cosseno negativo, tangente negativo. No terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo, tangente positivo. E no quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo e tangente negativo. Tá? Vamos para um exemplo, que aí a coisa vai clarear agora. Fica olhando. Determine o valor das razões abaixo. Se eu fosse perguntar para você, seno de 60 graus, era fácil. Você ia lá na tabela, olhava seno, o ângulo e achava o valor. A tabela está aqui, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Muito simples. Porém, nós estamos trabalhando agora no ciclo trigonométrico, então os ângulos eles vão muito além do que 30, 45 e 60, esses três que estão aqui. E aí como nós vamos proceder? Olha só, aqui eu estou querendo o seno de 120 graus. Estou usando aqui graus, mas esse último está em pi radiano. Mas vamos primeiro trabalhar graus. 120 graus. É importante que você saiba o quadrante onde se encontra 120 graus. Essa parte é fácil. Tá? Então vamos lá. 120 graus, segundo quadrante. Ok? Então já que está no segundo quadrante, você vai pegar o valor 120 e jogar na fórmula que eu coloquei aqui, ó. Ou seja, 180 menos 120. Faz de cabeça isso aí. Certo? Vai dar 60. Opa, 60 eu conheço. Tá? Então, o seno de 120 graus tem o mesmo valor do seno de 60. É isso que eu quero mostrar para vocês. Certo? Seno de 60, mas aí nós precisamos observar também o sinal. Eu venho aqui, ó, seno, né? Olha, positivo. Conclusão. Seno de 60 graus vai ser mais, não precisa colocar o mais, mas eu vou colocar. Raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, vamos fazer outros para que fixe mais na sua cabeça. Cosseno de 210. Eu venho aqui no ciclo trigonométrico, tá? Verifico o quadrante que se encontra 210, que é o que eu quero, ó. 210 vai estar no terceiro quadrante. Minha formulazinha do terceiro quadrante é essa. Então vou pegar os 210 que está lá e vou jogar aqui. Certo? 210 menos 180. Faça essa continha de cabeça. 210 menos 180 vai dar 30. Opa, 30 está aqui, ó. Certo? Então, cosseno. Vou calcular o cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Calcular não, né? Observar lá, pegar. Certo? Só que a gente tem que observar também o que? O sinal. No terceiro quadrante, o cosseno negativo. Portanto, o valor aqui, cadê aqui, ó, vai ser menos cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Vou tentar fazer a coisa agora um pouco mais ágil. Ó, tangente de 315. 315, quarto quadrante. Então eu venho aqui, 360 menos 315, a nossa fórmula do quarto quadrante, vai dar 45. Aí eu venho na tabela, tangente, né? Tangente de 45, 1. Mas aí eu tenho que observar também o sinal. Então, menos, né? Então, nossa tangente de 315 é menos 1. Beleza? Aí aparece essa. Seno de 390. Bom, você vai observar, só vai até 360. Mas o que significa 390? Significa que andou 30 graus aqui. Tá certo? Se andou 30 graus, então ele vai formar um ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, ó, tudo positivo. E 30 graus é o do seno, né? Então eu vou querer quem? Seno de 30 graus. Tá aqui, ó, 1 sobre 2. Certo? Se for menos 60 graus, menos 60, se aqui é 0, menos 60, eu vou andar nesse sentido. Então eu vou ter um ângulo de 60 no quarto quadrante. Cosseno vai ser positivo no quarto quadrante. Tá bom? Então, um ângulo de 60, está aqui 60, cosseno, meio.
não tem cálculo praticamente, né? Você só faz observações e coloca os valores. Chegou em um aqui, bem interessante. 5π sobre 6. Ela está em π radiano. Só que nós aprendemos, né, a calcular isso aqui. Se você der uma observada na aula passada, você vai perceber que π sobre 6 é 30. Tá? Se não lembrou, dá uma olhadinha lá na nossa primeira aula de ciclo trigonométrico, você vai ver isso. 30, aí aqui tem quantos? Tem 5. 5 de 30. 5 de 30 dá 150. Ah, então nós vamos encontrar tangente de 150. 150, vamos aos passos. Segundo quadrante. Como está no segundo quadrante, eu vou observar tangente, né? Tangente é negativa. E aí eu vou pegar os 150 e jogar na nossa fórmula aqui. Beleza? 180 menos 150 dá 30. Então nós vamos na tabela, tá? Aí a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, e ela é negativa. Então vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Recapitulando essa ideia desses exercícios, é o seguinte. Pega o ângulo, acha o quadrante, joga na fórmula. Verifica esse valor na tabela e verifica também o sinal. Acabou. Bota lá o resultado, terminou a questão. Ok? Se você não praticar, você vai esquecer pelo fato de passar tempo sem ver. Tá bom? Então pratica. Junto com esse vídeo, vai também alguns exercícios, vão também alguns exercícios para vocês. Pratica lá que vai dar tudo certo. Beleza? Deus abençoe vocês. Não esquece de se inscrever, dar aquele likezinho. E tamo junto. Tá bom? Qualquer coisa entre em contato aí. Valeu! Fui!